74º dia do desafio 100 dias de vitória, uma luta contra mim mesmo. 74 dias que as coisas vêm acontecendo de uma maneira bem bacana, que eu vou lutando contra mim mesmo e todo dia eu descubro uma luta nova. Vocês não fazem ideia de como isso está me transformando. O que está dando certo me transforma muito. Mas o que está mais me transformando é o que está dando errado. O que está dando errado está me colocando numa situação... Eu fiquei todo arrepiado falando isso agora. Ó. Porque o que está dando errado está revelando em mim aquilo que realmente eu preciso fazer. Então, vamos junto? Vamos para mais um dia fazer esse dia ser incrível? Ó, eu quero falar hoje de uma coisa muito importante. Porque eu vivi duas experiências ontem que para mim foram reveladoras para o meu desafio. São experiências que eu vivi de maneira social, né, com outras pessoas, e isso me fez enxergar coisas assim incríveis dentro de mim. Ó, a minha pergunta hoje é: eu quero realmente mudar? Eu realmente quero estar do outro lado? Eu quero estar o Alex 2026? Parece uma pergunta muito simples. Parece que é fácil de responder. É claro que eu quero. Mas só falar não adianta, né? Eu preciso agir. Eu preciso trabalhar para fazer isso acontecer. E aí eu quero contar uma experiência que eu tive ontem, de dia. Foi algo assim, bastante esclarecedor para mim. Tem uma senhora, que ela é nossa vizinha de loja, e ela tem uma casa, e ela tem alguns problemas com a casa. Eu não vou contar o problema porque não convém, não vai agregar nada para nós aqui. A única coisa que convém eu dizer é o padrão de comportamento, e como às vezes a gente diz que quer muito uma coisa, mas na verdade a gente não quer. Ela está tendo um problema com o inquilino, e esse inquilino acabou saindo da casa e deu lá algum prejuízo para ela. E a gente tem uma funcionária trabalhando, está precisando de uma casa. E a gente comentou com ela se ela não queria alugar a casa para ela, e descobriu que estava sem a chave, porque o inquilino não devolveu a chave ainda. E ela vive falando para mim assim: se você descobrir onde ele foi morar, você me passa o endereço? E eu falo para ela: eu passo, mas não faz sentido nenhum descobrir onde seu inquilino foi morar, né? Era mais fácil, e tentei dar algum caminho para ela solucionar o problema. Falei para ela do advogado correr atrás de outras maneiras de reaver a casa. Afinal, eles saíram da casa já tem uns 4, 5 meses, mas não entregaram a chave, tem coisa dentro, tem que ter uma forma, né? Não pode, a casa não pode ser abandonada dessa forma. E aí até comentei, falei: precisa arrumar outra advogada, né? Porque essa aí tá dando mancada, porque diz que só consegue se achar o endereço da pessoa para notificar ela. Enfim, aí ela falou que não, a advogada, ela é maravilhosa, é a melhor advogada aqui da cidade. E eu, tá, né? É a melhor advogada, mas tem 4, 5 meses, sei lá, talvez dê mais do que isso que a turma saiu e ela não resolveu o problema ainda. Enfim, aí já foi um indício de que ela não queria mudar. Ela não queria reaver a casa. E eu fiquei assim, eu observo tudo que acontece em minha volta. Quando ela disse que não tinha jeito e que a advogada era maravilhosa, eu fiquei pensando: mas será que ela quer resolver mesmo esse problema? Que eu tô tentando falar para ela alguma coisa, ela não quer nem me ouvir. Enfim, coincidentemente eu estava descarregando o carro, colocando as coisas, e o senhor que era o antigo inquilino dela passou de carro. E aí ele encostou e eu falei para minha esposa: ó, liga lá para ela e fala que ele tá aqui, ó. Ele deve estar vindo tirar alguma coisa. Mas não era, ele não estava vindo tirar nada. Ela estava com o carro na frente da nossa loja e ela mesmo buzinou para ele, né? E aí ele encostou o carro para conversar com ela. E ela falou assim: ó, o menino quer alugar a casa, né? Para mim, no caso, quer alugar a casa para a funcionária dele, e você não me devolve essa chave? Eu não aguento mais isso. Aí ele falou: não, mas a chave tá aqui. Se quiser eu já deixo a chave com você.
E no fim de semana eu venho tirar as ferramentas aqui da garagem. Que ele trabalha lá com marcenaria. Aí ela olhou pra ele e falou assim, mas eu quero que você me pague. E ele falou assim, mas como assim te pagar? Eu não te devo nada. E aí teve ali uma questão entre eles, que eu realmente não vou entrar sobre isso. Mas aí ela encostou no poste e falou que não aguentava mais isso. E depois ela disse que estava com úlcera por causa dele. E disse que estava pagando zona azul por causa dele. E disse que estava com coceira por causa dele. E que ela foi no médico e o médico disse que era tudo por causa dessa situação que ela está vivendo. E ele, querendo entregar a chave, ela falou assim, não, mas você vai me entregar a chave, você tem que tirar as coisas que tá lá. Ele falou, não tem nada lá. O que tem lá você pode jogar fora, você pode pôr no lixo, não é? É só um tambor. Ele falou, fez lá uma pequena lista oral ali. E ela disse, não, mas eu vou tirar. Quem tem que tirar é você. E já foi logo ficando nervosa com ele, enfim. O fim da conversa foi uma briga. E eu tive que ficar ali acompanhando, porque conforme os ânimos foram se exaltando, pelo menos se ele resolvesse agredi-la, eu estaria ali. Ele acabou ficando muito nervoso, foi embora, saiu com o carro agressivamente e disse que ele não era moleque e que ele queria entregar, e falou que no fim de semana, até que fez assim um compromisso meio comigo ali, sabe? Falou, não, no fim de semana eu venho tirar tudo aí, segunda-feira tá liberado. E aí eu voltei chocado com aquela situação. Porque às vezes a gente quer que algo se resolva na nossa vida, mas a gente não quer mexer nada, né? Essa senhora, ela nem precisa do dinheiro do aluguel dessa casa. Mas pensar assim, se eu tenho alguém que está me dando trabalho, que está me incomodando, e a pessoa resolveu ali, ó, tá aqui a chave. Na verdade, ela disse que ele tinha ficado com a chave há 4, 5 meses e não quis entregar. Mas ele estava ali com a chave no carro e disse para ela, já tá aqui, pega a chave, e ela não quis pegar. A minha funcionária ainda comentou assim comigo, se ela alugar no preço que ela estava fazendo para eles, que era um aluguel bem baratinho, no preço que ela estava fazendo para eles, eu tiro tudo de lá, eu mesmo limpo. E deixo tudo certinho. Mas ela não quer. Sabe por quê? Porque ela não quer resolver o problema. Ela se apaixonou por esse problema. Ela se apaixonou por ser vítima desse problema. E aí quando eu vi aquilo, eu perguntei para mim mesmo. Eu só estou contando essa história dela porque eu estou linkando isso na minha vida e quero que você linke na sua também. Será que a gente realmente quer o que a gente diz que quer? Eu estou dizendo que quero estar em 2026 um novo Alex, versão melhorada e corrigida, pronta para fazer tudo que tiver que ser feito. Mas será que eu quero mesmo? Quando eu pergunto, será que eu quero mesmo? Aí vem outra pergunta, eu estou disposto a fazer tudo que é necessário ser feito? Porque senão, eu posso estar esperando a chave chegar na minha mão da melhor maneira possível, sem que eu me movimente. Eu apenas declaro que eu quero e vai chegar para mim. Rapaz, essa coisa mexeu comigo ontem, viu? Isso mexeu demais mesmo. Porque eu olhei para o desafio e vi algumas coisas que estão acontecendo que não estão da maneira como eu quero. E aí a pergunta é, eu quero mesmo estar em 2026 uma nova versão? Ou eu quero chegar em 1º de janeiro e dizer para vocês assim, ih, falhou. Ó, tem até um sorrisinho aqui, presta atenção nisso. Ou eu tô querendo me fazer de vítima, querendo me fazer, não, eu lutei pra caramba, não consegui. Mas valeu pela luta. O importante é competir, né? Não. Eu quero estar lá. Eu quero estar lá. E ontem foi um alerta, né? Deus mostrando pra mim e hoje Deus mostrando pra você. Que às vezes a gente diz que quer alguma coisa, mas a gente fica só aguardando. Bom dia. Todos os dias eu olho pra minha declaração e faço uma declaração de um dia maravilhoso. Como eu vou me portar, quais os princípios que eu vou aplicar.
o que eu vou fazer naquele dia para tornar aquele dia maravilhoso. Tem dia que chega no fim e eu nem faço o que está escrito lá. E aí depois eu vou dizer assim, ah, não deu certo por isso e por aquilo. Não, a minha declaração tem todas as ferramentas para fazer o meu dia ser incrível. Tem todas, todas. Não é uma ferramenta de desejo, não é uma declaração de desejo, é uma declaração de intenção. O que eu vou fazer naquele dia para o dia ser incrível e maravilhoso, como eu convido vocês todo dia a terem um dia incrível e maravilhoso. Mas só depende de mim, não depende de mais ninguém. Então se eu esperar que alguém faça algo por mim, aí eu vou chegar no fim do dia e não deu certo. Porque tá cada um cuidando do seu e tá tudo bem. É assim mesmo que funciona. Eu tenho que cuidar do meu, eu tenho que cuidar do meu. Eu tenho que fazer as coisas acontecerem da melhor maneira. Então isso, tá essa pergunta aí que eu deixei para vocês. Fiz para mim e deixei para vocês. Você quer realmente mudar? Eu quero realmente mudar? Eu quero viver a minha melhor versão? Você quer viver sua melhor versão? Deixa aqui nos comentários algo que você diz assim, eu quero muito isso na minha vida. Diz aqui no comentário. E nós vamos bater um papo sobre o que é preciso ser feito para alcançar isso, realmente viver isso. Bacana, eu falei que eram duas experiências, né? Essa foi a primeira. Ontem foi um dia bastante conturbado para mim. Coisas demoraram a acontecer, coisas que não dependiam de mim, mas me afetavam. E aí o dia foi confuso, foi um dia assim, bastante esquisito. No fim das contas, chegou um momento do dia que eu decidi parar tudo e vamos fazer o que é importante. E nós fomos embora e não teve sentimento de culpa, nada disso. Fechamos a loja, vamos embora, vamos fazer o que precisa ser feito. E o que precisava ser feito? A formatura da minha menininha. Formatura do Infantil 5. É coisa de criança mesmo, né? Ela cantou 2 músicas para mim ontem. E uma delas mexeu muito comigo, eu não vou falar sobre isso. Senão vai que eu começo a chorar aqui, né? Porque eu fiquei emocionado, mas nem mostrei para ninguém. Ó, eu ontem estava lá e me contive porque eu fiquei muito emocionado. Eu estava analisando o que significava ela cantar aquela música. Para mim, aquela música podia ser para toda a família. Mas ela deixou muito claro que ela estava cantando aquela música para mim. Então ontem eu fiquei focado naquilo, tentando entender o porquê que ela dedicou aquela música para mim. E hoje de manhã eu acordei pensando sobre aquilo. E aí, tá vendo esse sorriso no rosto aqui, ó? Isso é orgulho. Tem um princípio acontecendo. Quando a minha filha olha para mim e decide que na formatura dela, ela tem apenas 6 anos, mas quando ela decide que na formatura dela ela vai cantar uma música, e aquela música é para mim, tem algo muito especial acontecendo, tem um princípio sendo aplicado. E qual será esse princípio, hein? Eu não vou responder não. Eu vou deixar você responder aqui, ó. Tendo comentário ou não, amanhã eu respondo no vídeo de amanhã, mas tem um princípio que talvez seja a somatória de todos os princípios que eu tenho aplicado na minha vida, mas esse princípio que está acontecendo, dela dedicar essa música para mim ontem, é especial. É especial. Vamos continuar a conversa. Vamos embora, para a gente não ficar nesse clima de daqui a pouco ele chora, ó. Estávamos na formatura e minha esposa me fez uma pergunta. E aí eu olhei para mim mesmo e falei, é claro que eu quero viver isso. É claro que eu quero. Existiu uma dúvida. Ó, eu tô falando para vocês que o que tá dando errado no desafio tá me levando muito para frente. Porque eu tô enxergando as coisas. E não tem nada melhor do que a gente ter clareza daquilo que a gente precisa fazer. Não tem nada melhor do que a gente ter clareza do que enche o nosso coração. Eu me arrepiei de novo aqui, porque a pergunta que minha esposa me fez ontem, ela tem muito a ver com o meu propósito.
E eu olhei tudo aquilo, antes dela falar, eu já tinha sentido um negócio diferente ali. Mas eu nem tinha ligado ao que ela tinha me perguntado. O que ela acabou me perguntando, né? Eu estava ligando a outras coisas. Mas quando ela me perguntou, aí eu entendi o sentimento que eu estava sentindo naquele momento. Então, ó, eu quero mudar. Eu quero muito mudar. Eu quero muito estar onde eu preciso estar. Eu quero muito viver o meu propósito. E eu estou disposto a fazer tudo o que tiver que ser feito. Tudo, tudo. Segunda e terça-feira serão 2 dias diferentes. Vocês vão entender quando chegar lá. Então, hoje, dia 74, amanhã 75, domingo 76. No 77º dia vai acontecer algo diferente. Eu vou acordar diferente, eu vou viver um dia diferente. E aí, eu quero aplicar um princípio extremamente importante. Eu vou falar aqui para vocês, vou dar um spoiler. Afinal, se eu quero mudar, uma das coisas interessantes a se fazer é compromisso com quem está em volta da gente. Eu já falei sobre isso uma vez, que muitas vezes a gente ouve falar que a gente não pode contar nossos planos para ninguém. A gente não pode contar os nossos planos para quem não vibrar com a gente. Para quem vibra com a gente, aí a gente tem que contar os nossos planos sim. Porque vira compromisso, é mais do que plano. E eu tenho certeza que vocês estão aqui comigo assistindo esses vídeos porque vocês estão vibrando com o meu desafio. Vocês estão olhando para mim e dizendo, ó, tá valendo, vamos com tudo. E esses vídeos vão ficar anos e anos. Esses vídeos aqui não vão ser perdidos. Tem algo incrível acontecendo nos bastidores e vocês vão descobrir. Na hora certa, calma. Porém, quando você deixa essa energia para mim aqui agora, que está ao vivo no desafio, você também está deixando muita energia para quem vai olhar esses vídeos e vai criar um desafio para si mesmo. Então vamos com tudo? Presta atenção no que eu vou falar agora. Segunda e terça eu vou viver 2 dias diferentes. E eu quero aplicar network nesses 2 dias. Network. Vou começar a falar sobre network, porque é uma coisa muito difícil para mim. Pensa como é difícil fazer network. Quando eu me envolvo com uma pessoa, depois que eu tomo ali as liberdades, um pouquinho mais de proximidade, beleza, não tem problema nenhum. Mas eu vou falar para você, quando eu não conheço a pessoa, quando eu estou num ambiente diferente, dá muito trabalho. Mas eu vou chegar lá, hein? Segunda e terça, aguardem. Eu quero mudar, vou aplicar network para mudar a minha vida. E você? Você sabia que quando você está aqui assistindo meus vídeos, você está fazendo network comigo? Nem sabia, né? Pois é. Mas eu tenho uns assuntos para falar sobre network. Começaremos na segunda-feira. Fique atento, porque a partir de segunda vão acontecer coisas incríveis. E para o dia de hoje, não se esquece. Você quer realmente mudar? Ó, se você quer realmente mudar, por que você não dá um like no vídeo? Bastante gente assiste os vídeos e não dá um like. O que será que te impede de dar um like? Será que você realmente quer mudar? Ou você tem medo de declarar que está gostando do vídeo? Por que você tem medo? Porque será que eu vou ver? Quem é que vai ver? Quem vai descobrir que você deu like nesse vídeo? O que será que vai acontecer se descobrirem que você deu like nesse vídeo? Preste atenção nisso. Se você quer realmente mudar, parece uma atitude simples, mas ó, dá um like no vídeo, porque isso vai mudar completamente a forma como você vai lidar com as coisas daqui para frente. Chegamos até aqui. Se você chegou é porque faz sentido, né? Você já deu like no vídeo, aí você pode deixar um comentário. Eu perguntei, você quer mudar? Responde nos comentários, eu quero. Faz assim, ó, eu quero mudar isso na minha vida. E escreve o que é o isso. Declara que você realmente quer.
e compartilha esse vídeo. Tem um jeitinho tão fácil de compartilhar esse vídeo, ó. Você clica aí na setinha de compartilhar, ele já vai abrir a opção de você compartilhar no seu WhatsApp. Você clica no WhatsApp e põe no seu status. E aí você declara que você realmente quer mudar. Você mostra para as pessoas que estão em tua volta: eu estou assistindo um conteúdo que vai transformar a minha vida, que está transformando a vida de alguém e vai transformar a minha também. E aí você compartilha para todo mundo ficar sabendo. Tamo junto? Se você não é inscrito no canal, chegou aqui por qualquer outro motivo, então você já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos embora fazer esse dia ser maravilhoso. Tamo junto, vamos nessa? Bora!